Eva Braun, Margaret Speer. As mulheres dos dois senhores da guerra dificilmente veem seus maridos. Dias solitários no idílio em Obersalzberg. Os homens examinam as novas armas. Speer, que agora é o arquiteto do armamento, parece ser o que havia sido antes, quando ambos se debruçavam sobre as plantas e maquetes. Alguma coisa mudou. Hitler foi soldado na Primeira Guerra Mundial. Speer não. Agora só um pode ter a palavra. Wenn ich jetzt zum Beispiel höre, dass ein Panzer kommt, mit einer Panzerung, die weit über dem liegt, was wir hatten, so muss ich selbstverständlich sofort darauf reagieren. Muss eine neue Pack entwickelt werden, die Durchschlagsleistung muss, es muss die Kanone vergrößert werden oder verlängert werden. Kurz und gut, es muss sofort darauf reagiert werden. Augenblicklich. Denn wir dürfen keine Zeit verlieren. Quando ele era só arquiteto, estava nivelado com Hitler. Eles podiam conversar sobre um assunto no mesmo nível. A arquitetura era interessante para ambos. Agora, Speer era membro de um gabinete do qual Hitler era o chefe. Speer também recebia instruções dele, que nem sempre lhe agradavam. Aí ele se queixava de ser tratado, agora bem diferentemente de antes. O exemplo das graves consequências para a nova hierarquia. Em Peenemünde, na ilha de Usedom, no Báltico, há anos são testados foguetes alemães. Speer prefere foguetes de defesa antiaérea. Eles são pequenos e baratos e são fundamentais para a defesa contra os cada vez mais rápidos bombardeiros dos aliados e que voam mais alto. Hitler prefere o foguete de ataque V2, caro e grande. Speer assume a posição de Hitler. É o efeito psicológico do V2 que fascina ambos os amigos. O V2 se mostra bem pouco seguro, o maior fracasso de Speer. Tão inúteis como os monumentais edifícios de Berlim e Nuremberg. Presos do campo de concentração Dora Mittelbau. Um sistema de galerias em resina é reformado para ser fábrica para as armas milagrosas. Para isso, segundo ordens do Führer, dadas a Speer, devem ser usados as forças dos campos de concentração. A maior fábrica subterrânea do mundo. 20 quilômetros de construções em túnel. Nessas cavernas, desde agosto de 43, 60 mil escravos têm de se esfalfar para a vitória final. Um terço não sobreviveu. Dora é hoje um local para rememorar. As instalações foram destruídas pelos americanos e russos. Em toda parte enferrujavam escombros de velhas armas milagrosas, como essa V1. A miséria daquele tempo é difícil de ser imaginada hoje. Sim, lá eles furavam, atiravam, explodiam. A luz nunca se apagava. Os prisioneiros eram surrados por qualquer coisa. Aquele que ia dormir não podia, porque os outros gritavam. Sempre 25 pauladas, cacetadas de borracha, e os prisioneiros... Eu, por sorte, só levei 7 pauladas ao todo. Mas muitos levaram 25, ou eles os enforcaram. Em fim de 1943. Speer vem para uma inspeção barbárie, ele dirá das condições desumanas mais tarde. 12 horas na galeria e só trabalhando.
Às vezes, também trabalhar à noite, em turnos que tinham de ser feitos. Os nazistas queriam ainda vencer com essas armas. Então enfiaram tudo quanto foi prisioneiro lá. Quem não podia era fuzilado, ou partiam novamente de volta aos outros campos, onde então morriam. Alguém de fora nem pode imaginar o que acontecia aqui. Por isso digo, e assim foi mesmo. Para mim era o pior campo. Por meio de trabalho, os prisioneiros, seres humanos, eram destruídos. Enquanto os primeiros comboios de prisioneiros se dirigiam para Dora, reúnem-se aqui no castelo de Posener, em 6 de outubro de 1943, a direção do Reich e dos distritos do partido, uma reunião de crise. Speer quer suspender imediatamente toda a produção civil. Todavia, os chefes dos distritos temem que o ânimo na pátria pudesse cair. Furioso, Speer dá aos velhos combatentes de Hitler um ultimato. Ich bitte Sie nur eins zur Kenntnis zu nehmen. Die bisherige Art, nach der einzelne Gaue sich von Stilllegungen ausgenommen haben, kann und wird nicht mehr am Platze sein. Ich werde daher die Stilllegungen, soweit nicht die Gaue innerhalb von 14 Tagen meiner Aufforderung zur Stilllegung nachkommen, selbst aussprechen. Und ich kann Ihnen versichern, dass ich hier gewillt bin, die Autorität des Reiches durchzusetzen, koste es, was es koste. Ich habe mit Reichsführer SS Himmler gesprochen und ich werde diejenigen Gaue, die hier nun diese Maßnahmen nicht durchführen, entsprechend behandeln. Himmler fala depois de Speer. Seu assunto, a solução final da questão dos judeus. Ninguém do comando político do Terceiro Reich pode dizer mais tarde que ele nunca soubesse de nada. Mas Speer dirá mais tarde que ele não estava presente quando o discurso de Himmler, tendo partido antes da hora para ver Hitler. Como se quisesse fugir da terrível verdade sobre o regime de Hitler e da ameaçadora derrota, Speer se põe a viajar como louco. O avião Ju-52 é seu lar. Ao contrário de Hitler, ele vai sempre aos focos da guerra. Ele é todo ouvidos para os soldados, conhecendo a seriedade da situação sem maquiagem. Speer está fascinado por seus brinquedos, as armas. Seu aperfeiçoamento é o que ele mais zela. Os 6 filhos quase nunca veem o pai. Mais tarde, eles dirão que foram criados sem pai. O jornal britânico The Observer escreve em 1944, em plena guerra, sobre os inimigos. Diz: vemos em Speer um fruto da revolução dos diretores. Speer poderia ingressar em qualquer outro partido, contanto que lhe dessem trabalho e carreira. Ele simboliza um tipo que cada vez mais é importante em todos os estados que comandam uma guerra: o puro técnico. De volta à pátria, nas fábricas Speer esbanja otimismo, embora saiba que as reservas são liquidadas. O conflito entre o pensar e o agir o deixam doente. A clínica Hohenlichen da SS ao norte de Berlim. Desde janeiro de 44, é o escritório de Speer. Uma inflamação febril no joelho se transforma em embolia pulmonar. Hitler manda os melhores médicos do Reich para salvar a vida de seu assistente. Mas Speer está distante de seu mestre. Adversários espalham boatos. Hitler culparia Speer pelo revés nos frontes. Ele estaria até pensando em depor Speer. Do hospital, Speer se queixa em uma carta. Meu Führer, é para mim a primeira vez que o senhor está insatisfeito com serviços executados em minha área de trabalho. Speer se sente desprezado e oferece sua demissão.
Hitler manda um mensageiro ao hospital e manda dizer: diga ao Speer que eu o quero muito bem. Em maio de 44, Speer retorna curado ao ministério. Todavia, seu império de armamentos está ameaçado de morte. Os aliados dominam o espaço aéreo sobre a Alemanha. Diariamente, milhares de fortalezas voadoras podem, quase que desimpedidas, decolarem para a Alemanha. A 8ª Frota Aérea Americana se concentra na destruição da indústria de armamentos alemã. Em maio de 44, os pilotos de bombardeiros americanos recebem uma incumbência decisiva na guerra. Seu alvo? A fábrica Leuna, em Merseburg. Aqui é produzida gasolina sintética de carvão. Depois da perda dos campos de petróleo na Romênia, Leuna é a última grande fonte de energia da Wehrmacht. The next day, 145 tons are released on synthetic oil plants in the famous Leuna ammonia and nitrogen works at Merseburg. Os bombardeiros americanos das 8 frotas aéreas voavam quase ininterruptamente atacando as fábricas de gasolina alemãs. No fim, 90% da produção alemã de combustíveis são destruídos. Speer manda um memorando a Hitler. Ele solicita urgentemente a proteção para fábricas de gasolina e para seu restabelecimento. Uma escassez de combustível é uma ameaça com trágicas consequências para a Wehrmacht. Porém, Hitler quer só ouvir comunicações de êxito. O ministro do Reich, para armamento e munição, faz, como sempre, o melhor. As armas que ele apresenta ao seu senhor da guerra são cada vez maiores e cada vez mais fortes. Em meados de 1944, o ministro anuncia um novo ponto máximo da produção. Speer prolonga por meses a guerra de Hitler, que já há muito estava perdida. Em todo lugar onde Speer aparece, no último ano da guerra, ele mobiliza esforços que se tornam sem sentido. Palavras de perseverança, das quais ele dirá mais tarde que seriam a consequência de um tipo especial de perturbação mental. Unsere Vergeltungswaffen dürften aller Welt eindeutig vor Augen haben, dass die deutsche Waffentechnik einen gewissen Vorsprung hat. Ich kann Ihnen versichern, dass der Gegner sich auf leichte Überraschungen auch aus anderen Gebieten unserer Kriegsführung gefasst machen kann. Vielleicht wird uns der weitere Ablauf des Krieges auch noch manchen Rückschlag bringen. Wir wissen aber, dass am Ende dieses Weges der Sieg steht. Novembro de 1944. Os americanos ultrapassam as fronteiras ocidentais alemãs e conquistam Aachen. As fábricas de armamentos do Ruhr são agora a região de um fronte ameaçado. Imagens particulares, nunca antes mostradas, das viagens de inspeção de Speer, no inverno de 44-45, viagens à região de combate. Speer reconhece a guerra está perdida. Ele se prepara agora para o tempo pós-Hitler. Um jogo duplo. Speer nem tem 40 anos. Ele pretende desempenhar um papel importante também depois da guerra. Não quer se defrontar com os vitoriosos de mãos vazias. Eles devem receber a indústria alemã a mais intacta possível. Contudo, no front, por toda parte, na retirada, tudo vai pelos ares. Speer pede a Hitler para não destruir as fábricas no oeste, mas apenas paralisá-las temporariamente. Essa era a arte de Speer, que lançava uma ponte com Hitler. Ele, um exemplo para o que já disse, não esmorecia e apresentava as coisas que queria impor sempre de outra forma. Ele sempre dizia a Hitler, mas quando nós a reconquistarmos, e isso era o que Hitler mais gostava de ouvir, então teremos de apenas recolocar as fábricas em ordem e, por isso, devemos paralisá-las agora. E aí ele concordava.
até 19 de março de 45. Nesse telegrama a Speer, Hitler ordenou a terra em chamas. Todas as instalações que puderem ser úteis ao inimigo deveriam ser destruídas. Das imediações, seu ajudante de campo reage. Ele estava furioso, realmente furioso. Bem, ele não estava tão desesperado que desistiria, mas sim estava furioso, e sua reação foi: eu tenho de fazer algo contra isso. Speer interrompe sua viagem imediatamente e volta correndo a Berlim. Em sua bagagem, um manuscrito a Hitler. Meu Führer, minha fé em uma mudança favorável de nosso destino era, até 18 de março, inquebrantável. Eu não posso crer no êxito de nossa boa causa se nós, nesses meses decisivos, destruirmos os fundamentos da vida de nosso povo. Eu peço a eles não consumar esse passo da destruição no próprio povo. Deus proteja a Alemanha, Speer.